gente, no mundo ideal, as conversas sobre dinheiro e os ajustes financeiros aconteceriam ainda na fase pré-casamento. Seria muito bom, né, que fossem discutidos temas como o salário de cada um, pagamento de contas comuns do casal, das despesas pessoais, sobre a compra da casa própria, o carro, os demais gastos. Mas, infelizmente, são raros os casais que entram na vida a dois com esses temas, já previamente discutidos e acertados. Para dar dica pra gente falar sobre dinheiro no Brasil, que ainda é um tabu muito grande, mas a vergonha ou a falta de hábito para falar sobre finanças para casais não diminui a importância do tema, tá? Em um relacionamento. Felipe Tappi e sua esposa Jaqueline Lopes vão falar pra gente sobre esse assunto na perspectiva do casal. Gostei, hein? Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Obrigada. Prazer. Prazer é nosso. Isso é bom. Quando vocês foram casar, vocês já tinham essa perspectiva, assim? Vocês já chegaram a conversar com isso antes ou foi aprendendo com o tempo? E aí? Conversamos, mas não tudo. Com o tempo, ficou faltando umas coisas. umas coisinhas. Teve que colocar alguns pontos no is depois, né? Né? Mas não tem muito, né, como a gente planejar, porque você tá numa vida nova, com uma pessoa que você conhece, mas não conhece profundamente, Exatamente. né? Às vezes a gente até fala que vai economizar, não vai comprar uma brusinha, mas daí quando a gente viu, a gente já comprou uma brusinha, não é? Tem essas coisas que a gente faz meio escondido, não é? A Jaque rindo. Essa eu ainda não faço, não. O que a gente tem que pensar, Felipe, quando a gente vai casar, né? Em relação a essa própria tabela mesmo, né? Será que a gente tem que colocar isso numa planilha? Como é que a gente começa a conversar sobre isso? Bom, primeiro tem que conversar, né, e colocar isso realmente numa tabela, um aplicativo, ou até mesmo colocar aí num papel. E o casal, ele tem que falar muito sobre dinheiro, as suas perspectivas, para ter essa organização, a ter um planejamento. Então, eu acho bem interessante o casal conversar, ter essa sintonia. E é isso que fortalece. Não ser um tabu. Não o é? dinheiro não pode ser um tabu. E o Tem que dinheiro, tá claro. a gente às vezes acaba significando o dinheiro como assim, parece que sempre vai faltar, não é? Parece que a gente não tem aquela coisa de que, eu consigo guardar, não. Parece que sempre é algo para você pagar e nunca receber, não é? Exatamente. A gente tem esse pensamento, né? Não sei como que a gente aprendeu isso, mas acho que é um pouco cultural também. Acho que sim, com a certeza. mulher tem muito isso também, não tem? Tem. Muito, muito. E é realmente começar a identificar essas crenças, o que nós estamos crendo que está limitando o nosso financeiro e começar a quebrar. Pô, por que eu tenho que pensar nisso? Por que eu tenho que ter essas amarras sociais, sendo que eu posso fazer outro tipo de comportamento que vai me levar a sobrar dinheiro? E eu sempre falo, né, que não sobra dinheiro. Se você começar a sobrar dinheiro, você vai dar um jeito de gastar. Então, todo dinheiro ele precisa ter um nome. E lá em casa, né, a gente tudo tem um nome, tudo tem um porquê, nome? tudo tem um nome. Separadinho. E tem, eu gostei disso. Vocês colocaram umas dicas. Vamos começar pela primeira, que é falar abertamente do dinheiro. Isso. Como que a gente consegue fazer isso? Primeira coisa é não sendo um tabu, né? Então, se você trata o dinheiro como um tabu, você não fala. Então, você tem que pensar que é um assunto que todo mundo precisa falar. A gente vive num mundo que precisa do dinheiro. Então, a gente precisa falar, o que você quer? O que você tem vontade de comprar? Aonde a gente está gastando muito? Quanto você ganha? Tem casal que não sabe o quanto o parceiro ganha. Anos e anos juntos não e sabem. não sabe. As pessoas não têm dimensão do patrimônio que o casal tem ou que cada um tem. Então, isso tem que estar claro. Primeira coisa. E é legal a gente colocar isso numa tabelinha? Com certeza. A organização financeira é um exercício diário, gente. Todo dia, não é? Todo dia. Santo dia. E aí, cada pessoa, cada indivíduo tem uma forma de fazer o controle, a organização diária. Aplicativos, como eu já falei aqui, papel, agenda. Ela faz agenda e ela me passa para eu colocar na planilha. E eu gosto de planilha. E não está errado. Cada um tem a sua metodologia. Tem o seu jeito de organizar, né? Exatamente. Sim. Boa. Sem organização, a gente não tem muitos números assim que podem falar pra gente algo lá na frente que vai dar errado, ou que vai dar certo, ou até mesmo planejar alguma compra que você curte. Um sonho, né? Sonho, né? Aí vocês colocaram aqui, listar metas, isso é legal. Listar metas em comum, né? Porque as pessoas também têm sonhos e individuais, né? Sim. Como que funciona isso? Tem que ter muito diálogo, né? Às vezes o objetivo dele ou a meta dele não tem absolutamente nada a ver com a minha. Mas se eu converso,
se eu falo abertamente sobre o assunto, eu vou entender o quão importante aquilo é para ele. E a mesma coisa para mim, né? E aí, se for, por exemplo, uma pessoa que tem muita vontade de conhecer uma praia, então vamos aproveitar, tá mais na época do calor, vamos tentar essa meta, o outro quer ir para neve, mais no inverno. E aí, cada um conversando, você vai entendendo o outro. E aí vai ajudando, né? Sim. O casal soma, não é? Com certeza. Não pode dividir, tem que somar, né? Quando você casou, tem uma união, são duas pessoas. Não é um puxando um para baixo, o outro... Não é uma âncora. Cara, tem que somar. Somar. E depois que a gente começou a somar... E é dos dois, né? Sim. E isso é muito legal, porque às vezes a gente fica muito nisso. Não, mas essa é minha conta, essa é a sua. Porque a gente às vezes acostuma com isso mesmo, né? Sim. Não, agora, a partir de agora, é tudo... são os dois. É uma conta só, né? Única. Exatamente. Léo, tem pergunta, Léo? Eu tenho várias. Então vou fazer uma só. Quanto mais ou menos um casal pode separar... tantos por cento, por exemplo, se eu quero trocar de carro, um casal quer trocar de carro, quanto é saudável separar uma porcentagem do salário dos dois, do ganho dos dois por mês, para que a gente consiga ter uma saúde financeira melhor? A primeira coisa que precisa identificar, Léo, e o pessoal que está nos assistindo, Bina, primeiro, está sobrando dinheiro? Ok, está sobrando quanto? Tá? Tem muitas pessoas que querem trocar carros, querem fazer coisas, só que elas não estão conseguindo honrar com o custo mensal. Tá sobrando? Beleza. Qual que vai ser a primeira meta? Vamos trocar o carro? Vamos trocar o carro. Então, em quanto tempo nós vamos conseguir trocar o carro? 24 meses. Em 24 meses vocês guardam para comprar o carro sem juros, não colocar os juros compostos contra a gente. Então, a primeira meta. Então, eu digo que não existe uma regra, por quê? Qual que é a necessidade? A necessidade imediata, troca de um carro? Vamos fazer isso. Agora, se está sobrando bastante, tem um bom patrimônio líquido ali. Aí a gente está até feliz. Aí está até feliz. Ou você compra o carro rápido, ou você pode fatiar mesmo em 50% para carro, 50% para viagem. E isso vai de acordo com cada família, com cada indivíduo. Não existe uma regra básica. Às vezes a gente vê ali, separe 10% para o seu sonho. Imagine uma pessoa que ganha, imagine uma pessoa que ganha R$1 milhão. Vamos expressar. Ela gasta 10% do seu sonho. Pô, por que ela vai guardar tudo isso? Ou só isso? Ela pode ter um sonho maior. Então, você vê que de cada indivíduo, de cada pessoa, eu não engesso isso para os meus clientes ou das pessoas que eu oriento. Isso... É que também tem muito a realidade da família. Uma família que não tem filhos vai ter uma porcentagem. Uma família que tem filhos vai ter outra porcentagem. Porque tem a escola, tem outras coisas. Tem muitas coisas envolvidas, além de colocar. A gente fala assim, você tem que guardar 10% para ficar com o carro. Cara, às vezes pode ser frustrante porque a pessoa não tem condições de pagar algo dentro de casa. E isso é o que eles falam de ter um planejamento financeiro familiar. Vamos ver, então, a gente já viu quanto ganha, a gente já viu se está sobrando, agora qual que é a nossa meta, o nosso sonho, né? Como que nós vamos fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? E eu vi aqui que vocês deram uma dica bônus, eu acho que essa aqui é bem bacana, de como juntar dinheiro, de repente, para a gente viajar no fim do ano. O que a gente poderia fazer? Bom, se for tipo assim, uma viagem bem curta, tudo que você pode fazer, você pode guardar R$25 no mês de janeiro, colocar R$50 no mês de fevereiro, R$75 em março, você vai aumentando, né? De 25 em 25. Depois Pouca abriu coisa. 100. Lá em dezembro, se você continuar, você vai chegar lá com R$300. E aí vai dar R$1.950. Prof, muita gente me perguntou, quando eu fiz esse post, para onde você vai viajar com R$1.950? Nós fazemos viagem por R$1.950. E faz! Faz, pesquisa que faz. Gente, Mão de vaca, que legal! né? Não, mas você economizou, você consegue. E isso dentro da realidade, porque nós estamos falando de R$1.950, certo? Mas, se a pessoa tem condições de 5, faça a mesma linha de raciocínio, faça o mesmo planejamento, né? Exato. Gente, adorei. E é bem essa coisa que a gente estava falando mesmo, só depende da gente. Exatamente. E eu sei que às vezes a gente fica, Biane, mas tá difícil. Então faz o seguinte, resolve primeiro, igual o Felipe falou, resolve primeiro para depois você pensar no que você quer gastar, né? Primeiro paga, depois a gente vê o que a gente vai fazer para não ter mais. Muito bom. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa, viu, Jaque? Obrigado. Isso é muito bom. O casal que faz tudo junto, ele cresce junto, ele soma e ele multiplica. Com certeza. Com certeza. Bom demais, minha gente. Ficou de olho? Então faz o seguinte, tem dúvida? Manda mensagem,
TAP Finanças na prática, tudo junto, é o Instagram, e @casalzão Mão de vaca. Olha, casalzão mão de vaca! Ali nós colocamos algumas dicas ali de casais, Adorei! Eu vou seguir o casalzão mão de vaca. algumas coisas que a gente economiza mesmo, almoça por aplicativo, cupom de desconto, a gente vai colocando ali. Gostei, já vou seguir o casalzão. Você aproveita e segue também e vai comentando nos posts dele, tá, minha gente? A gente vai fazer o seguinte, para não economizar, vamos nós três para um rápido intervalo e a gente já volta esperando você.